compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui com o texto na tela, você vai acompanhar uma deturpação muito grande hoje. Eu adquiri alguns aplicativos da Bíblia Protestante e você vai ver algumas defasagens, algumas adulterações. Né? Aqui quase meio-dia, debaixo dessa bela árvore aqui, né? Olha os galhos. Vamos trazer alguns versos. Que nem eu prometi para vocês, não é? Em outro vídeo passado, falar sobre esse assunto, não é? Que diz, aqui esse versículo é claro, aparece o termo venerou. Presta atenção. Hebreus 11, 21, olha só. Não é? Só a parte B, ó. José, né? E venerou, quem? Jacó. Jacó venerou a extremidade do seu bastão. Então quer dizer, ele venerou tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo, não é? Do que foi o significado do seu bastão. Então ele venerou, ele admirou, não é? O que foi operado através do seu bastão. Nós sabemos que o bastão, ele tinha a ponta do bastão, a extremidade é essa aqui, ó. A extremidade do bastão é essa curva do bastão. Porque o pastor de ovelhas, não é? Ele usava o bastão, aquele bastão, cajado, para quando a ovelha ia se desviando, o lobo vinha pegar uma das suas ovelhas, ele colocava pelo pescoço e puxava a ovelha para trás, né? Ele recolhia aquela ovelha para trás. Então era essa a missão do bastão que estava na mão do pastor. E aqui nós estamos vendo, não é, que ele venerou a extremidade do seu bastão. Então é claro, ele venerou. A extremidade é essa, a curva. O quanto não teve que salvar, né? O bastão salva, aquele que o bispo usa, chama de báculo, né? Veja que na ponta é assim. O bispo, que é o pastor, Atos capítulo 20, versículo 28, quando São Paulo fala para os bispos dizendo: cuidai bem do rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu sangue. Veja, pastorear, ele vai pastorear as ovelhas que somos nós. Não é? Muito bem. Então ele venerou essa extremidade do seu bastão. Agora vocês vão ver como é que está na King James protestante. Olha só o tamanho da adulteração. Preste atenção. O mesmo versículo. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Olha o tamanho da adulteração, a parte B agora. Ponga lá a lupa. Pare lá a orelha. Vê o que vem. Olha só. Apoiando sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Veja só. Castraram daqui o termo venerou e acrescentaram depois de cajado, adorou a Deus. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, o termo venerou o seu bastão, a extremidade do seu bastão, foi adulterado, foi deturpado, foi mudado. Veja, a Sagrada Escritura diz que quem mudar uma vírgula da Bíblia Sagrada, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Olha aqui o que foi que os protestantes fizeram. Essa tradução que você está vendo aí é a King James protestante. Uma das novas versões protestantes. Veja, apoiando sobre a extremidade de seu cajado, adorou a Deus. Tiraram, venerou, substituíram por adorou e ainda acrescentaram a Deus. Adulteraram o termo venerar.
Por isso que protestante não acredita em venerar. Para protestante, venerar é o mesmo que adorar. Porque como eu e você sabemos, protestante não segue a Bíblia. Nunca seguiu, não é porque carrega uma castrada debaixo do sovaco que vai cumprir o que nela está escrito. Não, se cumprisse o que estava escrito eram católicos. Essa é a realidade. Somos claros quanto a isso. Não é? Veja só, mas vai seguir uma deturpação do Mini Aurélio. Um dicionário diabólico chamado Mini Aurélio, que diz que venerou é o mesmo que adorar. Então esses protestantes sem conhecimento da verdade, nem conhecem o contexto histórico da coisa, aí trocou, substituiu, adulterou o termo, tirou o foco do bastão, como você viu no original, que ele venerou a extremidade do seu bastão, Jacó venerou a extremidade do seu bastão, então trocou, substituíram por que ele se apoiou em seu cajado para adorar a Deus. Vejam, meus irmãos, até quando isso vai durar? Não é? Expert em mentir, em adulterar, em distorcer, não é? São Pedro já alertava. 2 Pedro 3,16. Nas cartas do nosso irmão Paulo há algumas coisas difíceis de entender, cujas pessoas fracas na fé deturpam para suas próprias condenações. Não só fazem com as cartas do irmão Paulo, mas com as demais escrituras. Veja, aqui nós estamos vendo um escrito apostólico adulterado, que eles, protestantes, adulteraram. Não é? Eles adulteraram. E não só tem essa adulteração não. Para tirar, castrar o termo venerou da Sagrada Escritura, quando nós pregamos dizendo venerou, aí eles dizem, aonde é que está o termo venerou na Bíblia? A gente vem aqui nesse versículo para mostrar o termo venerou, claro, ao pé da letra, apesar que a doutrina da veneração está dentro da Sagrada Escritura, não há dúvida quanto a isso. Ali dentro está a hiperdolia, indulia, latria, tem tudo ali dentro, né? Sobre a doutrina da adoração e a doutrina da veneração. Então, dentro do termo veneração está hiperdolia, dolia, não é? Dentro do termo veneração, que foi castrado por eles aqui, que foi tirado por eles aqui. Aí aparece nos comentários dos nossos vídeos para dizer onde é que está na Bíblia o termo venerou. Claro, não está na castrada, não está na adulterada, mas na original está. Porque diz o quê? Que Jacó venerou a extremidade do seu bastão, a envergadura, a extremidade do seu bastão. Explico. Com que usou a autoridade que teve, como Deus chamou de Israel, o pai das 12 tribos de Israel, para salvar Israel, para salvar seu povo. Então esse cajado tem história. Esse cajado é santo, esse cajado é bento, não é? Para poderem fazer isso. Tirar todo o sentido do cajado, não é? Pois é, meus irmãos, sem palavras, sem cabimento uma coisa dessa. Olha outra adulteração grande que eles fizeram no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 7, antes um pouquinho da oração do Pai Nosso. Acompanha comigo. Veja só aí, meus irmãos. 6 de Mateus 7. Antes um pouquinho da oração do Pai Nosso. Olha como é que está no original. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Vejam só. Nas vossas orações, aqui está falando do termo oração, na oração, não multipliqueis as palavras. Veja, eles adulteraram, não multipliqueis as palavras. Eles adulteraram. Jesus falou isso aqui, ó, não multipliqueis as palavras, porque Jesus está citando um versículo que está lá no livro do Eclesiástico. Está lá no livro do Eclesiástico, que diz, em vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Está no livro do Eclesiástico esse versículo aqui. Jesus utilizou o livro do Eclesiástico para falar isso. Não é? E eles adulteraram. Eles tiraram, não multipliqueis as palavras, mudaram para vãs repetições. Só que Jesus, no 26:44 de São Mateus, Jesus vai repetir a oração por 3 vezes, repetindo as mesmas palavras 3 vezes.
Veja a contradição da Bíblia herética. Vamos para a Bíblia herética. Veja aí. Tradução da King James. E quando orardes, veja, não multipliqueis as palavras. Eles trocaram por não useis de vãs repetições. Veja, meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou aqui excitando ninguém contra o protestante, eu não estou aqui provocando ódio de ninguém, que ninguém interprete mal. Mas nós estamos mostrando que os protestantes estão cada vez mais tirando a catolicidade do livro católico. Esse livro fala de uma única fé, a fé católica, da igreja fundada por Cristo, católica. E cada vez mais eles estão tirando. Eles estão colocando um livro católico, um livro da igreja, contra a própria igreja. Eles adulteraram, não multipliqueis as palavras, adulterando para vãs repetições, para dizer que é os católicos que rezam o rosário. E o que é pior, meus irmãos? Quando esse versículo afirma isso, quer dizer que o versículo 9, que é o Pai Nosso, nós não podemos ler o versículo 9 mais de 2 vezes, porque é uma oração. Porque os apóstolos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Aqui, ó. Porque essa é a razão. Por essa razão, vós orareis. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Veja, aqui está. Então quer dizer que os senhores protestantes que usam essa tradução aqui, esse exemplar das Escrituras, não podem ler isso aqui, ó. O versículo 9 é o versículo 13 mais de uma vez. Só pode ler uma vez. Por quê? Porque aqui está dizendo... Não useis de vãs repetições. Então, se nós repetimos o Salmo 91, que é um salmo oracional, o Salmo 51, que é um salmo oracional, o Salmo 31, que é um salmo oracional, então não podemos ler mais de uma vez esses salmos, porque é oração. Então aqui o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, nós não podemos repeti-la mais de uma vez. Então o senhor protestante que usa aqui essa tradução deturpada da King James, e outras também que estão assim, a linguagem de hoje também está, não é? Não podem ler o versículo 9 em diante, não pode ler a oração do Pai Nosso, não é? Por quê? Porque está dizendo aqui, quando orardes não useis de vãs repetições, então não pode repetir a oração do Pai Nosso. Sabe, meus irmãos, que Jesus não falou isso não, porque essa própria Bíblia vai contradizer-se a si própria. Eu duvido a Bíblia da Ave Maria contradizer-se a ela mesma, como essa daqui protestante. Olha só, veja aí, vãs repetições nas orações. Vamos nessa mesmo, 44, versículo 44 do capítulo 26 de São Mateus. Vejam aí. Então, nas vossas orações não useis de vãs repetições. Está vendo que Jesus não falou isso? Porque o próprio Jesus, se Jesus tivesse falado isso, o próprio Jesus teria usado as vãs repetições. Olha aqui, ó. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, 3 vezes, proferindo as mesmas palavras, ou seja, as vãs repetições do 6:7, do 6:7 que essa Bíblia está indicando, essa tradução está indicando. Porque aqui está dizendo que Jesus foi orar pela terceira vez, oração. Veja que aparece o termo oração. Então Jesus foi lá orar. O que Jesus disse na primeira vez, Jesus disse na segunda vez. O que Jesus disse na segunda vez em oração, Jesus disse na terceira vez. Proferindo, ou seja, repetindo as mesmas palavras. E se você pega a linguagem de hoje protestante, vai dizer repetindo as mesmas palavras. Veja que aqui eles já mudaram, proferindo. Ó, proferindo, em vez de colocar repetindo. Por quê? Porque eles já colocaram esse repetindo lá, as vãs repetições. As vãs repetições, no capítulo 6, verso 7. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, o quanto é diabólica essas seitas. O quanto é diabólica essas seitas. Você está vendo comigo aí? Tradução da Bíblia protestante, King James. King James.
Vamos ver esse versículo na original. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Outra Bíblia católica, a tradução católica diz, repetindo as mesmas palavras. Jesus repetiu palavras, Jesus repetiu oração, repetiu 3 vezes. Nós vamos pegar agora a Bíblia atualizada protestante para você ver o tamanho da adulteração de Isaías quando usa o termo procissão. Vamos para lá. Veja aí, meus irmãos. Outra tradução protestante, chamada de atualizada. Mas na linguagem de hoje também está assim, protestante, e também na século XXI, Ferreira de Almeida também está dessa maneira. Nós estamos em Isaías 45, verso 20. Presta atenção no que está aí, está de branco. Você está vendo de branco aqui abaixo. De branco aqui abaixo, você está vendo aí. Não é? Vamos lá. Diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Agora, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Isso aqui não tem nada a ver com procissão. Esse versículo está completamente adulterado. Trazem por procissão. Porque a Sagrada Escritura diz, trazem o seu ídolo, no original, trazem o seu ídolo instalado no coração. Está falando de algo espiritual, que a pessoa tem uma má inclinação, traz uma fé errada no seu coração. Aí aqui colocaram por procissão, ou seja, com coisas visíveis, com coisas materiais, quando colocaram procissão. Olha aí, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Eu vou mostrar para você que isso foi um tiro no pé. Eu estou mostrando para você que a Bíblia protestante contradiz-se a ela mesma. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui está errado. O tradutor protestante, João Ferreira de Almeida, da Atualizada, deu um tiro no próprio pé. Porque eu vou mostrar o que vocês vão ver agora. Aqui está dizendo, ó, nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura. E eu vou mostrar para você. Feitas de madeira, veja, ó, e rogam a um Deus que não pode salvar. Vou mostrar para vocês nessa aqui mesmo, nessa mesma aqui, ó. Vou mostrar para vocês nessa aqui mesmo. Eu já trouxe nesse canal, mas vou mostrar, estou mostrando agora com ela mesmo. Vocês vendo aí grande, ó, branco aí. Essa parte rosa de branco aí, você está vendo. Agora eu vou mostrar nela mesmo. 1 Crônicas 15. Olha o que diz 1 Crônicas 15. Olha aí, meus irmãos. Aqui o livro, 1 Crônicas 15, a partir do versículo 14. Presta atenção. Ela disse que nada sabem os que fazem procissões com imagens. Roga a um Deus que não pode salvar. Presta atenção. Olha o tiro no pé. Versículo 14. Vamos começar pelo verso 14. Vamos lá. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Versículo 15. Vamos para o versículo 15. Bom, Galalupa, para na orelha, vê o que vem. Os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia. Pacata! Como é que é, irmão Fábio? Pois é. Veja, eu estou mostrando para você que essa Bíblia, as Bíblias protestantes, elas se contradizem a ela mesma. Está contradizendo-se. Porque você viu no 45, verso 20 de Isaías, as pessoas que fazem procissão com as imagens nada sabem. E você está vendo aí, ó. O versículo 15. Outra vez. Os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros. Olha, procissões. Traz o quê? As procissões é o quê? Por meio de varais nos seus ombros. Veja. Pelos varais que nela havia. Como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Pacata! Aqui está dizendo que a procissão com imagem é de Deus, porque é a palavra de Deus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo o tamanho da adulteração que estão fazendo com o livro deles? Você sabe por quê? Porque cada vez mais os protestantes estão se convertendo à Igreja Católica. Quando eu me converti à Igreja Católica, não foi ninguém, não foi alguém que me... Não foi alguém que me evangelizou para eu vir para a Igreja Católica. Eu encontrei a verdade na Bíblia. Então, como muitos protestantes estão vindo para a Igreja Católica por encontrar a catolicidade na Bíblia, o que é que eles estão fazendo? Vamos tirar fora, vamos adulterar o máximo possível, vamos tirar toda a catolicidade, toda hermenêutica judaico-cristã da Bíblia para que os nossos clientes, os nossos súditos não se convertam à verdadeira Igreja de Cristo. É isso que estão fazendo. Eles pegam... Você pensa que protestante não já pegou aquele versículo de Isaías, dessa adulteração aí de Isaías 45, 20 para jogar na minha cara, não? Nada sabem os que fazem procissões com suas imagens de madeira? Olha aí. Você pensa que eles já fizeram isso comigo, não? Pois é. Na tábua deles está assim. No livro deles está adulterado. Não é? Veja que a ordem do Senhor é palavra de Deus fazer procissão com imagens sacras, imagens religiosas. Olha o versículo 16, o que eles faziam na procissão, ó. Versículo 16, preste atenção. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaudes, harpas, símbolos, e levantarem a voz com alegria. Veja, a procissão tinha até louvor. Como você vê nas procissões católicas, isso aqui é a procissão católica, a doutrina católica. Entende? Em cima dessa arca que eles estavam fazendo aqui, a procissão, tinha duas imagens grandes de dois querubins. E que a Bíblia diz que esses querubins que estavam sobre a arca eram os querubins da glória, ou seja, do céu glória. Deus proibiu fazer o que está no céu firmamento, Êxodo 20, versículo 4, e Deus mandou fazer o que está no céu glória, que são os querubins. Hoje os santos, naquela época não tinha os santos na glória, ninguém entrava, estava preso no seio de Abraão, o purgatório. Mas agora eles estão salvos. Agora Jesus disse que na eternidade as pessoas não se casam porque serão como os anjos. Então quem está no céu glória pode fazer imagem, Virgem Maria, Jesus Cristo, os santos. Entende? Agora veja aqui, ó. Procissão. Os sacerdotes aqui, ó. Sacerdotes aqui no versículo 14 se prepararam. Sacerdotes, veja, aparece sacerdotes. Aqui no versículo 15, estavam levando nos seus ombros, por meio de varais, em procissão, carregando a imagem, a arca da aliança com os dois anjos em cima, as imagens de dois anjos em cima. E aqui, até louvores tinha. Nessa Bíblia mesmo, vamos ver o que era atribuído pelo escritor sagrado e pela fé da época, o que estava em cima da arca da aliança. Porque se fosse os protestantes, diziam, não, quebra. Tem duas imagens aí para quebrar. Não. Essas imagens eram o quê? O que representava? O que designava essas imagens? Vamos para o Novo Testamento, nessa aqui mesmo. Hebreus 9, verso 5. Aí está, meus irmãos. Hebreus 12, na própria Bíblia atualizada protestante. Hebreus 9, verso 5. Aquela procissão, essa procissão que nós vimos agora, olha o que tinha em cima da Arca da Aliança. Veja, se era para quebrar as imagens que estavam na Arca da Aliança. Proibida pela Bíblia protestante, Isaías 45, verso 20. Nada sabem os que fazem procissões com as suas imagens. Vamos lá. E sobre a arca, ou seja, em cima da arca, os querubins da glória. Pacata, aqui está. Querubins do quê? E sobre a arca, os querubins da glória. Peraí, mas não eram duas imagens? E segundo a teoria, a tese, as teses doutrinárias protestantes, não é idolatria? Não é um Deus que nos salva? E sobre a arca, a Bíblia deles,
e sobre a arca os querubins da glória. Aí nós temos um problema, senhores protestantes. Porque vossa Bíblia diz em Isaías 45, verso 20, nada sabem os que fazem procissões com suas imagens de madeira e rogam Deus que não pode salvar. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15, diz que eles fizeram procissões com a Arca da Aliança. E o que era que estava em cima da Arca da Aliança era aquela caixa dourada. E o que estava em cima? Estava aqui, ó, o verso 5, ó. O que era que tinha em cima? Duas imagens dos querubins que Deus mandou fazer no Êxodo, capítulo 25, verso 18. Ordenou a Moisés fazer. E no próprio Êxodo 37, versículo 7, diz que Moisés fez as duas imagens dos querubins e colocou sobre a arca, em cima da arca, veja. E sobre a arca, os querubins da glória. Mas não era duas imagens? É duas imagens, não é querubim, é imagem. Imagem é imagem, querubim é querubim. Por quê? A própria Bíblia protestante diz isso, veja. A própria Bíblia protestante, por que o meu professor de Bíblia, o padre Luiz Touro, refuta o protestantismo com a própria Bíblia deles? Para você ver, meus irmãos e irmãs, que o quanto o protestantismo é errôneo, o quanto suas doutrinas e ensinamentos são diabólicos. Veja aí, olha aqui embaixo. Olha como intitula as duas imagens que estavam sobre a Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança que eles faziam, que estava nas procissões que nós acabamos de ver em 1 Crônicas 15:15. Olha o que tem em cima. O escritor de Hebreus diz, o que era que essas imagens eram o quê? Querubins da glória, porque era do céu glória. E se vocês verem, eu vou baixar, eu vou ver se eu encontro a linguagem de hoje protestantes. Porque esse versículo aqui, ó, na Bíblia, na linguagem de hoje protestante, diz assim: e em cima da arca, representando a glória de Deus, estavam os querubins. Em cima da arca, representando a glória de Deus, estavam os querubins. A Bíblia, linguagem de hoje protestante, diz que as duas imagens que estavam em cima da arca estavam representando a glória de Deus. Então as imagens santas, as imagens sacras, aqui na terra de Jesus, dos santos, da Virgem Maria, de Jesus Cristo, estão representando a glória de Deus, porque a Bíblia protestante que diz, está representando a glória de Deus. Vejam só, dentro dessa arca dourada tinha o cajado que floresceu e colocou fruto de Arão, as tábuas da lei e o maná. Hoje o maná é a carne viva e o sangue vivo de Cristo. É mais ou não é mais do que o maná? João 6,58. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas aquele que comer a carne do Filho do Homem viverá para a eternidade. Veja só. Comer da minha carne tem vida eterna. A Virgem Maria não vale mais. Não foi o cajado de Arão que foi mãe de Jesus. Não foi as tábuas da lei de pedra que foi a mãe de Jesus. Não foi o maná que comeram e morreram, pereceram. Maior do que a mãe de Jesus. Por isso nós temos a imagem da nova Arca da Aliança, a Virgem Maria, fazendo procissões. Porque é palavra de Deus as procissões. Não é? O protestante diz, mas é só aquilo ali da Bíblia. Aquilo ali da Bíblia? Aquilo ali da Bíblia? E por que eles não estão lá naquela época? Se era só ali da Bíblia? Hipocrisia. Então, muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, trazendo aqui, e vou trazer muitos outros versículos, vou pegar mais outras protestantes, para mostrar os erros, não é, que há as próprias Bíblias deles contradizendo eles mesmos, refutando eles mesmos. Pois é, meus irmãos. Pois é. Deu no pé e no preço. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Só avisando que quem pegar vídeo meu, seja protestante, católico, passadista, quem quer que seja, ateu, que pegar um vídeo meu para refutar no YouTube, seja onde for, não é? E eu descobri, vou reclamar junto do YouTube para excluir o vídeo, seja quem for. Vídeo meu sem a minha autorização, já sabe, ó. Vai ser excluído. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.